Daniel, aquele que nós sabemos que foi ali decapitado da sua terra para a terra de Babilônia, e Daniel acompanhava mais 3 companheiros, e a Bíblia fala, meus amados, que esse jovem, eles de forma alguma passaram a viver uma circunstância de desagradar ao seu Deus, porque eles se recusaram a comer das iguarias do rei Nabucodonosor. Mas como esses jovens poderiam estar na presença dos babilônios e não se contaminar com as iguarias do rei? Nós sabemos que todo corpo necessita de alimento, que todo corpo necessita de água. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano acima de todas as coisas, mas o nosso Deus, Ele se alimenta da nossa adoração. E aqueles jovens estavam fitando os seus olhos diante daquele que estava adiante dele, que estava para lhe dar o alimento, mas ele ali faz aquele homem, em nome do Senhor Deus de Israel, acha graça aos seus olhos, e aquele homem, ele permite que aquele jovem, ele não se contaminasse com as iguarias do rei. A história vai se passando. Aqueles jovens que estavam dentro de Babilônia, no livro do Apocalipse, ele relata sobre a mãe das prostituições. A Babilônia, ela estava retratada ao mundo antigo por Hammurabi, o grande imperador de Babilônia, e foi passando, chegou ao reinado do rei vitalício Nabucodonosor, e Nabucodonosor, ele estava cheio de esplendor, ele estava cheio de glória, e ele estava com a sua soberba acima e além da conta. Mas antes de entendermos categoricamente, pastor Jean, as profecias de Daniel, é necessário que eu e você venha saber que existem os 6 primeiros capítulos de Daniel, que são capítulos históricos, e os 6 últimos capítulos de Daniel são capítulos proféticos, aonde Deus revela à humanidade o que está para acontecer em um tempo futuro. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E antes de tudo isso, mesmo que nós venhamos saber e dizemos nós, pastor, já estamos instruídos, porque eu sei que ali está descrevendo a história, e eu sei que os 2, 3 últimos estão descrevendo um profético, mas você pode até abrir a boca e dizer, eu já ouvi essa palavra, mas de qual é o ensinamento que você vai ouvir hoje? Você nunca ouviu e nem nunca vai ouvir, porque Deus, ele separa a revelação a cada pessoa, a cada servo, a cada sacerdote, a cada presbítero, a cada diácono, a cada conferencista. Deus, ele está no controle de tudo nesta noite. E antes de entrarmos nos 4 animais e na estátua de Nabucodonosor, precisamos entender o que é santuário. Precisamos entender em quantas partes estão divididas. Precisamos entender que existe 2 santuários: o santuário terrestre e o santuário celeste. Êxodo capítulo 25, abra sua Bíblia em nome de Jesus, versículo 8, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Êxodo capítulo 25,
no seu versículo, aleluia, 8. Êxodo 25, 8. Fique ligado. Entenda. Vou ler para ganharmos tempo. Diga: e farão um santuário, e habitarei no meio deles. O nome diz: conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo os farei. Amados, nós sabemos que Moisés, ele foi aquele que estava no Egito. Ele saiu ali ao deserto, fugindo do povo egípcio. E ele chega a um determinado local, conhece um homem, casa-se com uma mulher, tem um filho chamado Gerson, e uma certa feita ele saía para cuidar das ovelhas. E quando ele estava ali guiando o rebanho, ele olha para o Monte Sinai, e quando ele vê, ele encontra uma sarça de fogo ardente. E a sarça era de costume se ver ela pegando fogo, mas toda a sarça era consumida. Mas Moisés, ele chama a atenção quando ele percebe que a sarça não está sendo consumida pelo fogo. E ali chama a atenção de Moisés. E Moisés se dirige. Ele entra diante daquela caverna e vê uma voz saindo no meio do fogo. E exclama em alta voz: Moisés, Moisés, tira as tuas alpacas, porque a terra prometida é lugar santo, Moisés. Moisés recebe a palavra do Senhor. Entra no Egito, liberta o povo da escravidão, faz a travessia no Mar Vermelho e vai peregrinar no deserto. E no deserto Deus fala com Moisés. E Deus começa ali a mandar Moisés subir ao monte. E Moisés lá está obedecendo. E lá ele recebe a tábua da lei. Moisés recebe a tábua da lei. E os homens começam a passar a seguir os mandamentos de Deus. Mas nós sabemos também que existia a lei de Moisés. A lei que Deus ditava a Moisés para que Moisés viesse dizer ao povo a como devia se andar. E nós entendemos que Deus estava preocupado com o seu povo. E em todo o tempo Deus ele falava e advertia o povo dos seus erros, das suas adversidades, dos seus pecados, das suas abominações. E Deus, no meio do deserto, ainda fala com Moisés. E manda que Moisés, onde está em Êxodo 8, 25, para ele construir um templo terrestre. Moisés constrói a tenda da congregação para a habitação da presença de Deus. E dentro daquela tenda da congregação existe a separação do lugar santo e do lugar santíssimo. Era a divisão do tabernáculo terrestre. E aprendemos agora com Deus que o santuário terrestre estava ali para que o povo viesse adorar, mas também para que o povo pudesse ter acesso e ali fizesse a expiação dos seus próprios pecados. E lá dentro daquele santuário, na época antiga, os homens judeus aplicavam em sua vida uma determinada regra, aonde todo homem que estivesse em pecado
Ele tinha que ir se dirigir ao templo para lhe fazer o sacrifício. E aquele sacrifício, ele tinha que pegar uma ovelha, colocar sobre o seu braço, colocar talvez em cima de um altar, pegar aquele cutelo e cortar a garganta da ovelha, para que o sangue descesse sobre o altar e sobre a areia, para que o povo ali viesse transferir o pecado do homem para a ovelha. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aquele povo fazia a transferência do seu pecado para aquela ovelha imaculada, a ovelha pura, porque a ovelha não merecia morrer, mas o homem merecia morrer. E a misericórdia de Deus se estende e permite que o homem transfira o seu pecado para a ovelha. Logo após transferir, o sacerdote pegava um pouco daquele sangue, ele se dirigia até ao lugar santo, e ele passava em frente pela mesa dos pães da preposição. O pão da preposição representa Jesus, o pão da vida. E ele tinha que levar também até o incensário. E o incensário, o candelabro. E quando passa pelo candelabro, as suas luzes acesas representava Cristo, a luz do mundo. E ele tinha que seguir adiante. E ele chegava ao incensário para tocar em fogo. O incenso representava a fragrância do Cristo, a fragrância do Filho de Deus. E o pecado era transferido para aquele povo. E em meio a tudo isso, Deus, com o seu poder e o controle de tudo, vai permitindo à humanidade a trilhar o seu caminho. E tudo vai acontecendo. As profecias vão começando a ser reveladas para Daniel. Eu não quero entrar em Daniel na cova dos leões. Eu não quero entrar em Sadraque, Mesaque, Abednego, ali na fornalha de fogo ardente. Eu quero acelerar a história porque não temos tempo. E o povo estava vivendo em meio à lei de Moisés. A lei de Moisés, ela passava pelaquele povo. Alguns ali obedeciam a lei de Moisés na íntegra, mas outros se desviavam da lei de Moisés e dos mandamentos do Deus vivo de Israel. E nós precisamos entender que quando ali tinha aquela separação do tabernáculo, do lugar santo e santíssimo, estava representando o tabernáculo terrestre, ao tabernáculo celestial no céu. E Satanás começa a incitar ao coração da humanidade, atacando a mente dos humanos, para que eles viessem ali dissipar aquilo que era ordenança de Deus e ordenança da lei de Moisés. Mas a história, pastor Carlos, estaria entrando em uma grande mudança, porque o plano futuro de Satanás era agir contra mim um tabernáculo celeste, aonde lá na frente nós vamos entender esse tabernáculo celeste e a invasão
de Satanás contra o reino, contra o próprio Deus, contra o próprio aquele que tem poder, que tem todo o controle, do Deus de toda honra e toda glória. Glória a Deus, aleluia. Mas o povo não queria entender. Deus, ele começava, creio eu, a estar sentado no seu trono, inclinando a sua cabeça para a terra e vendo tudo o que estava acontecendo. E Deus, ele teve que acabar com o recebimento desse sacrifício, porque tudo iria mudar. O pecado e o perdão. O perdão e o pecado. Quando o povo pecava, que tinha que preparar o arrependimento do seu pecado imputado e proibido e não aceito pela lei de Deus e de Moisés, toda a transferência tinha que começar a ser consumida. E nós sabemos que quando estava ali, o sacerdote, antes de entrar no lugar santíssimo, ele tinha que ali incensar aquele local, para que viesse desaparecer. Enquanto ele estivesse, segundo o costume, vivendo a ponta do seu nariz, a glória de Deus não se manifestava. Mas quando ele desaparecia, a glória de Deus descia. Mas ele tinha que pegar o incensário, a pessoa que vem de queijo, e começa a balançar, até ali pegar o fogo, começar a subir a quentura, para que possa assar aquele queijo. Mas o incenso era para fumaçar. E ali eles iam, e eles iam balançando para um lado e para o outro. E ali tomava todo o lugar santíssimo. E quando tomava o lugar santíssimo, o sacerdote, ele ali, fazia aquilo que lhe aprazia. Mas eu quero entrar em um tópico. E esse tópico é muito forte. Que fala sobre a visão dos 4 animais. O que a teologia tem esquecido. Fiz teologia. Não digo que a teologia é ruim. Muitos batem nela e desagregam do seu conhecimento. Mas devemos crescer na graça e no conhecimento para estar apto a estar diante de pessoas que acham que são os maiorais da terra. Mas para isso precisamos estar instruídos do que está por vir sobre a terra. E como você vai estar instruído se você só vive pelo que o pastor Orlando fala? É bem verdade que dizem, e a palavra confirma, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas você não pode ficar o tempo todo pegando carona no pastor Paulo, no pastor Gerard, no pastor Wellington. Você precisa ter a sua intimidade com Deus. Você precisa ter o seu conhecimento com Deus. O meu povo erra por não analisar as minhas escrituras. Uns dias atrás ouço uma palavra em uma ligação, e uma pessoa disse para mim: meu irmão, estou com saudade de você. Eu disse: meu amado, é tempo que eu não tenho tido, a minha vida está uma correria total. Ele disse: eu lembro, ali sinto saudade da nossa conversa, a sua conversa e a minha conversa contigo edificava muito a minha alma e o meu espírito. Que nós éramos alimentados um ao outro, e toda vez que entrávamos juntos, antes de sair Deus falava: vamos orar.
e saíamos alimentar da palavra de Deus. Ele me passava o seu conhecimento e eu recebia o conhecimento. A Bíblia relata, como lemos, que o vitalício rei Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho que o rei vitalício teve, ele viu uma estátua que estava enorme à sua frente. E essa estátua, ela tinha cabeça de ouro, ela tinha ali um tórax de prata, ela tinha, aleluia, como é que chama isso? O ventre de bronze, as pernas de ferro, e o pé, ferro misturado com barro. E de repente uma pedra sai, sem auxílio de mão, e vem em direção àquela estátua, e bate sobre os pés misturados, ferro com barro, mas o ferro com barro não se mistura. E aquela estátua ia ao chão. Aquela estátua revelava um futuro escatológico no meio da igreja, para que não vivessem naquele tempo, mas no tempo de hoje. E ali o rei, ele diz que todos os magos, astrólogos, adivinhadores estivessem na presença do rei de Babilônia, Nabucodonosor. E quando eles se colocaram na presença do rei, ele disse: eu tive um sonho e quero a revelação e a interpretação do sonho. Os magos se prepararam talvez com a sua magia, mas eles não conseguiam entender, porque o sonho não foi permitido. Está na lembrança e na mente do vitalício rei Nabucodonosor. E eles tentavam ganhar tempo na frente do rei. E o rei ali desesperado e angustiado, dentro do coração dele, ele entendia que era algo grave que estava para acontecer. Mas o Deus que governa a tua mente e o teu coração, ele guardou, pastor Carlos, um sonho do conhecimento do rei. E sai ali à frente e diz: hoje o céu decreta que todos aqueles magos astrólogos sejam mortos, todos em Babilônia. E ele levanta uma pessoa para ser o seu braço, e levanta Arioque para sair em direção à matança dos magos, astrólogos e adivinhadores. E quando Arioque sai, pastor Wellington, ele vai adiante de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E Daniel fica assustado, porque eles não viviam no cativeiro, sendo chicoteados, sendo massacrados. Eles viviam ali no palácio, como se fosse também um príncipe de Babilônia, porque os cuidados com a vida desse jovem estavam com muito cedo. E Daniel, desesperado, sai e se leva na presença do rei. Porque na presença do rei eu estarei. E quando chega na presença do rei, ele diz: Senhor, me dá um tempo, que o Deus do céu, ele há de me dar a revelação. Daniel não disse como eu e você diria: eu vou te revelar, porque Deus ele me dá revelação. Eu tenho discernimento de sonho e posso revelar o teu sonho. Daniel se colocou na qualidade de servo e sabia que tinha um Senhor acima dele. Daniel disse:
Eu buscarei o Deus do céu e da terra, Criador de todo o universo, e Ele me revelará o teu sonho e a interpretação, porque Daniel sabia ao Deus que ele servia. Daniel, ele não pensou em retardar as suas palavras, porque ele sabia e tinha convicção que Deus falava através da boca dele. E o próprio Deus traria a revelação a ele. E ele ali faz jejum junto com Misael, Ananias e Azarias. E ele vai e se coloca na presença do rei. Senhor, este é o teu sonho. O Senhor via diante de ti uma estátua grande e enorme. E o Senhor via ela com a cabeça de ouro, tórax, e os braços de prata, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados, ferro com barro. E essa é a interpretação. A cabeça de ouro significa a Babilônia de Nabucodonosor. O império de Nabucodonosor estava representado como metal de ouro, que representava também uma parte dos 4 animais que foi visto na visão de Daniel. Ele ali via aquele peito de prata e braços de prata, que representava ali o reino do Medo Persa, e os braços eram porque os dois eram unidos. O seu ventre representava a Grécia de Alexandre o Grande, mais acima do Persa, significa e representa ali amado, aleluia, o peito de prata, simboliza ali o exército do rei Dario, que invadiria a Babilônia e ali dava um fim ao reinado de Nabucodonosor, logo após o seu filho Belsazar. E a Grécia representava um ventre de bronze. A Grécia que era governada por Alexandre o Grande. E se eu trazer a representação da Grécia na estátua de Nabucodonosor, você vai perceber que na visão era um leopardo, 4 pés, de 4 cabeças e com asas de águia, porque o leopardo é veloz, a águia é veloz, que é o exército da Grécia de Alexandre o Grande, que colocou no coração o desejo de erguer Alexandria sobre todos os lugares. E ali Alexandre o Grande, com a Grécia, invade em muita velocidade e acaba com o reinado do rei Dario, dos Medo-Persa. E mais adiante nós vemos as pernas de ferro. Observe que quando a cabeça de ouro é a parte menor do corpo representado nos 4 metais, porque o reinado era vitalício e forte, mas o reinado de Nabucodonosor era um reinado rápido aos olhos de Deus. Nós olhamos que as pernas de ferro, ela está representada com Roma, o Império Romano, porque seria o império mais duradouro, seria governado e destruído, tomado da mão da Grécia. E os pés misturados de ferro com barro foi a divisão de Roma. As 10 divisões de Roma que estava sendo representada. Nós não conseguimos entender, pastor Carlos, que no meio de toda essa visão de Daniel está retratando ainda algo muito mais além, porque Deus dá o além a Daniel, Deus dá além ali
dali do reinado de Babilônia, Deus dá a lei do reinado persa, Deus dá a lei do reinado da Grécia, Deus dá a lei do reinado de Roma. E Deus dá a lei da divisão de Roma. Deus mostra a Daniel o futuro que estava para acontecer. Nós sabemos que Daniel 7, deixa eu correr que o tempo não nos aguarda, fala dos 4 animais. Nós já falamos do leão, nós já falamos, amado, do urso, porque era o mesmo persa representado. Falamos do leopardo que estava representado como a própria Grécia de Alexandre o Grande. Mas aqui está escrito: e olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos do Altíssimo. E chegou um tempo em que os santos possuíram o reino. Ele me disse: 4 animais será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os demais. Devorará a terra e pisará e a fará em pedaços. Eu vou correndo. A Bíblia fala do 4º animal. O 4º animal que tem representado 10 chifres, que representa também ali a Roma. Mas a Bíblia diz que no meio nasce um chifre pequeno. E um chifre pequeno tinha olhos como de homem e boca como de homem. Esse pequeno chifre, ele estava sendo representado não pelas forças políticas, mas um poder que estava para ser fim. O poder da nova ordem mundial, aonde o próprio anticristo se levantará, porque aqui eles todos tinham poder político nas suas mãos, mas o reino estaria para ser levantado, o reino de poder político e religioso, que mudaria o curso da história da humanidade, que faria as pessoas se opor à palavra de Deus. Satanás não tenta mais invadir o homem. O plano mirabolante dele é invadir o exército do céu. E ali começava uma grande representação e significado. E esse significado, aonde nós representamos de uma forma corpórea na terra, aonde nós precisamos estar atentos e despertar para o que está acontecendo, porque chegaria um dia que com esse chifre pequeno representado, ele teria que mudar o curso da própria palavra de Deus, aonde ele falaria coisas agradáveis a todos os homens, mudaria o curso e existiria ainda 4 reinos que não iria ali estar com ele, porque não suportava as suas doutrinas. E esses reinos seriam separados. E eles teriam um grande poder político e religioso. E com o poder político e religioso, ele ia perseguir a igreja de Jesus Cristo. Ele vai perseguir a igreja que está na terra. E você precisa entender que se nós não viemos estar atentos as profecias da palavra de Deus, nós podemos estar espertos. Há que digam por aí que não é necessário se pregar a palavra da revelação das profecias, mas a própria palavra ela define o que é a profecia. A profecia é aquilo que é revelado ao homem, de algo que vai acontecer, e um futuro escatológico
querido, nós temos que estar atento a tudo. Porque nós podemos nos corromper. Se nós não tomarmos cuidado e estar atentos, virá pessoas ali. Se nós olharmos, aleluia, podemos ver que o mar, glorificado seja Deus. O mar na Bíblia representa pessoas e nações. Apocalipse, Daniel 7:17. O mar está, as bestas representa reis e reinos, está em Daniel 7:17. O mar na Bíblia representa pessoas e nações. Os ventos na Bíblia representam discórdia e destruição. Jeremias 49:36 e 37. E os quatro ventos estão representados como tornados e furacões. O leão com asas de águia. A primeira parte é a besta representada, o metal, o ouro de Babilônia. O primeiro animal representa a Babilônia. O segundo animal urso representa o Medo-Persa de Dario. O leopardo, a Grécia, como falamos, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele morreu. Mas nós sabemos que na visão tinham 4 cabeças de leopardo. As 4 cabeças de leopardo eram os 4 governadores, aleluia, os 4 generais de Alexandre o Grande, que após a sua morte, eles se levantariam. Cassandro, Liximarco, Ptolomeu e Seleu. Ptolomeu, ele ficou no Egito. E ainda houve 4 divisões. E nós precisamos saber, querido, que os metais estavam nos reinos que eram temporários. E Deus queria mostrar que o seu reino é mais poderoso. Porque Daniel 2 lida com a história do passado. Se você lê Daniel 7, ele liga com os eventos que ocorrerão em nossos dias antes da volta de Cristo. E esse pequeno chifre, ele não é, aleluia, igual aos outros. Os últimos dias da história